Pai do Senhor para todos, quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero ler aqui um versículo da palavra de Deus, livro de João, capítulo 14, versículo 6. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ok? O nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então está mostrando que não existe outro caminho para o homem chegar ao Pai senão através de Cristo. Então não existe outro caminho para o homem chegar ao céu senão através de Cristo. E nós vemos que muitas pessoas creem que existem outros meios de salvação. Como, por exemplo, os mormons creem que a salvação através do batismo pelos mortos. Uma pessoa batiza aquela pessoa que já morreu, ele se batiza e através desse batismo, aquela pessoa que já morreu, haverá salvação. Também o Espiritismo crê que haverá ressurreição, não crê na ressurreição. O que ele crê? Na reencarnação. Reencarnação significa morre, reencarna, várias vezes, até um dia ser um espírito perfeito. Então, nesse momento da reencarnação, e chega um momento de ser um espírito perfeito, então será salvo. Para as testemunhas de Jeová, eles creem que todos aqueles que morreram, sem ter o pleno conhecimento de Jeová, Jeová vai dar outra oportunidade e eles vão ressuscitar para ter o conhecimento de Jeová, e aí será salvo se ele aceitar a oportunidade, ok? Então cada um tem os seus argumentos, outro meio de salvação. Mas vamos analisar na questão do purgatório. O ensinamento do purgatório, que é da Igreja Católica, que ensina que uma pessoa quando morre, ele vai para o purgatório, e através do purgatório é um fogo que vai purificar os seus pecados, ok? Então vamos analisar esse vídeo. Você sabe o que é o purgatório? O Catecismo da Igreja Católica ensina que o purgatório é um estado de purificação após a morte, para aqueles que morreram na graça de Deus, mas que ainda precisam ser purificados de seus pecados e de sua imperfeição antes de entrar no céu. A Igreja acredita que a purificação do purgatório é uma expressão da misericórdia de Deus e uma oportunidade para as almas serem purificadas e preparadas para a vida eterna. A oração pelos mortos é considerada um ato de caridade e uma maneira de ajudar as almas do purgatório em sua purificação. A duração da estadia no purgatório é desconhecida e varia de acordo com as necessidades de cada alma. A doutrina do purgatório é baseada na tradição da Igreja e nas Sagradas Escrituras. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Ok, então ele diz que o purgatório ensina que a pessoa vai para um fogo e esse fogo vai purificar os seus pecados. Então é outro meio de salvação. E nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que diz: nenhum outro nome há dado acima no céu, nem abaixo sobre a terra, que nós podemos ser salvos. Então, somente através de Cristo que o homem pode ter salvação. E o purgatório ensina outro meio de salvação. As pessoas que morreram não foi uma pessoa tão boa, mas também não foi uma pessoa tão má. Então essa pessoa ele vai para o purgatório e através do fogo vai purificar o seu pecado. E aí, depois da purificação, ele será salvo. Então é outro meio de salvação. Como a própria Bíblia fala aqui, não existe outro meio de salvação, senão através de Cristo. Nem outro nome é dado acima do céu e nem abaixo sobre a terra que nós podemos ser salvos. Somente através de Cristo. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Também o purgatório, quando ele fala que é um fogo que purifica, nós sabemos que quem purifica o pecado do homem é só o sangue de Cristo. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se nós confessamos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então é o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. No purgatório, é o fogo que vai purificar o pecado do homem. Então, é outro meio de salvação, fora de Cristo, ok? Também o purgatório que mostra, significa outra oportunidade após a morte. E nós vemos que não existe oportunidade depois que a pessoa morre. Depois da morte, não existe outra oportunidade. Está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27. O homem está ordenado a morrer uma só vez. Depois da morte, segue-se o juízo. Então, uma só vez. Então, o purgatório é dar outra oportunidade fora de Cristo e após a morte. Ok? Então, Gálatas capítulo 1, versículo 8, diz assim, Paulo dizendo, se eu mesmo, ou um anjo descer do céu e anunciar outro evangelho, que seja anátema, ok? Que nós podemos crer somente Cristo salva, Cristo perdoa, e somente Cristo é que pode dar vida eterna. Não existe outro meio de salvação. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe outro meio de salvação. Purgatório, batismo pelos mortos, outra oportunidade, não existe. É somente através de Cristo, enquanto o homem tem vida. É nesta vida que o homem decide. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado. E a Bíblia diz, quem crê no Filho de Deus, Jesus Cristo, seus pecados serão perdoados. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação.